Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A tua palavra deixa bem claro: onde estiver um ou dois ou três ou mais no teu nome, ali tu está, e nós temos certeza disso. Vem completar todos esses bancos que estão vazios aí. Mas que nós nesse dia, nós possamos ser cheios do poder do Espírito de Deus e subir mais um degrau para morar contigo. Pai, por favor, Senhor, ensina-nos a contar nosso dia de vida. Tudo que nós estamos vendo aí, nós sabemos, todos que estudam as profecias sabendo que é a tua volta, Senhor. Por favor, Senhor, perdoa nossos pecados presentes e passados e futuro. Dê-nos a porção da bata do Santo Espírito. A pessoa que vai partir o pão da vida nessa noite, Senhor, unge ela com o teu lábio, com o teu poder santo. Usa nós também que vão ouvir, nosso coração, que nós possamos entender, esse dia nunca mais vai voltar. E nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Senhor, perdoa nós em palavras, pensamentos e também o nosso olhar. De toda maneira nos perdoa que nós somos pecadores. Que essa oração possa entrar no lugar santo e penetrar no lugar santíssimo, onde devem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai querido, cubra nós com teu manto santo. Ajuda que nessa noite nós seja lavado, batizado pelo poder do Espírito de Deus. Que a pessoa que foi a partir com nós o pão da vida, que lá do alto céu, essa oração que nós estamos pedindo agora, fervorosamente ligado lá no trono, que essa pessoa possa ser ungida e trazer uma mensagem que possa ficar gravada em cada coração nessa noite. E abençoa aqueles também que não puderam vir, aqueles também que negligenciaram, não vieram. Acorde isso por misericórdia, tenha paciência com eles também, por favor, Senhor. É tão poucos dias nós estamos tendo aqui na terra para viver. Mas esses poucos dias que nós queremos viver na paz, na misericórdia, na carisma do poder do Espírito de Deus. Ajuda nós a entender e compreender que nós sem o Senhor não somos nada. E nessa noite, nós queremos revivar nossa fé, nós queremos revivar nosso batismo e queremos amar nossos irmãos como nunca amamos antes de nós conhecer Ti. Mas que o Senhor nessa noite faça com que nós verdadeiramente tivemos e temos um encontro contigo. Pedimos e agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa noite a todos. É bom estar na casa de Deus. É bem verdade que nós estamos num contexto bem diferente, mas nós agradecemos a Deus, assim como o irmão Genami falou, agradecemos a Deus porque nós temos a certeza de que Ele está conosco, nós temos a certeza de que Ele se faz presente aqui e queremos, através do estudo da palavra de Deus, entender qual é a vontade dEle, de Deus para as nossas vidas nessa noite. Quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, o capítulo 1, é o texto que leremos nessa noite. Livro de Marcos, o capítulo 1. São apenas 3 versículos. Nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29 diz: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, Pedro, e de André, com Tiago e João. E a sogra de Pedro estava deitada com febre. E logo lhe contaram toda a situação dela. E o verso 31 diz: Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e a levantou. E imediatamente a sua febre a deixou. E então passou a servi-los. Até aqui. Essa é uma história que confesso para os irmãos que, bem pequena, apesar dos 3 evangelhos relatarem essa história, eu confesso que quando eu parei para estudar um pouquinho mais sobre essa história,
me fiz algumas perguntas. Porque assim, se nós olharmos aqui os versículos anteriores, a partir do verso 21 principalmente, lá no verso 14 você vê lá a vocação dos apóstolos, né, o chamado dos apóstolos. Aí depois você vê, a partir do versículo 21, você vê a cura do endemoniado em Cafarnaum. E aí a Bíblia vem trazendo vários detalhes sobre essa cura, de como aconteceu, Jesus repreendendo e expulsando, tal. E aí o final lá no verso 28 diz: e logo correu a fama de Jesus por toda a província da Galileia. E aí eu me perguntei assim, poxa, mas depois de uma cura tão maravilhosa, né? Como a cura desse endemoniado, veio já falando sobre uma pequena situação de uma febre, de uma doença que a sogra de Pedro estava. A Bíblia vem dizendo que logo depois, quando Jesus sai ali daquela sinagoga, ele vai então para a casa de Pedro e a casa de André. O comentário bíblico adventista vem dizendo que em diversos momentos do ministério de Jesus, enquanto ele estava ali na Galileia, ele ia para a casa de Pedro. Ou seja, essa situação de ir à casa de Pedro não era uma situação incomum. Era algo que ele já fazia em outros momentos. Então Jesus estava indo como talvez costumeiramente ia, talvez para descansar um pouco, para poder conversar um pouco com os discípulos. Lembrando que estava com ele Pedro, André, Tiago e João, apenas esses. E a Bíblia diz que quando Jesus chega até a casa de Pedro, contam para Jesus de que a sogra de Pedro estava doente, de que ela estava enferma. Para ser bem sincero, nós temos na Bíblia, e nós comentamos sobre isso a partir do versículo 21 aqui, inúmeros exemplos de milagres e de maravilhas que Jesus fez na vida de outras pessoas. E eu, ser humano que sou, imagino que seria um pouco despretensioso, ou talvez sem muito propósito, dizer que alguém foi curado de uma febre. O que é uma febre? Eu me lembro que eu tinha um carro antes, e tinha um amigo meu que ele não era mecânico, mas ele entendia muito de carro, né? E aí acendeu uma luzinha no painel, assim, uma luzinha amarela com umas 3 letras, eu acho que era ATP, ATC, alguma coisa assim. Aí eu liguei para ele e falei, acendeu a luz assim, o que é isso? Ele falou, não sei não, vou procurar saber. Aí depois ele me ligou e falou bem assim, deixa eu te explicar, vê se você entende, que eu também não entendi, mas deixa eu te explicar. Quando você está passando mal, você está sentindo, você tem febre. A minha pergunta para você é, a doença é a febre? Aí eu disse, não, a febre vai dizer que você tem algum problema, alguma coisa não está bem no seu corpo. Então é isso que o carro tem algum problema no carro, o carro está te dizendo que tem alguma coisa. É isso que serve essa pecinha. E aí quando eu olhei aqui que Jesus inspirou os seus discípulos, né, para nos 3 evangelhos separar 3 versículos, talvez lá se eu não me engano no livro de Lucas, que vai discorrer um pouco mais de versículos, mas com poucas palavras, descrever deste momento. E o subtítulo da minha Bíblia diz a cura da sogra de Pedro. Eu entendo que Jesus queria dizer algumas coisas muito importantes para nós. Sinceramente, a febre, a gente talvez não evidencie como a cura de uma febre um milagre. Mas aqui talvez esteja a primeira lição para as nossas vidas. Nós precisamos também ser gratos pelas pequenas bênçãos que Deus nos concede. É aquilo que o pastor Jair falou ontem, as bênçãos automáticas, o amanhecer, o sol, a chuva. Nós precisamos ser gratos também por essas bênçãos. A grande dificuldade é que muitas vezes na nossa vida nós damos valor aos grandes manifestos, as coisas que são feitas de grande forma, aquilo que está evidente aos nossos olhos. Isso em todos os aspectos da vida. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são, porque nós valorizamos o que está diante dos olhos. E aqui talvez Jesus está dizendo para mim e para você, amigos, queridos, filhos, vocês precisam ser gratos também pelas pequenas bênçãos que eu te concedo. A bênção de amanhecer, a oportunidade de estar trabalhando, de estar na igreja, de poder ter uma novidade de vida com Jesus. Essa semana passada eu estava conversando com um pai que foi conversar comigo lá no colégio. Quando ele chegou, ele foi sentar-se em frente à minha mesa, eu cumprimentei.
E aí eu perguntei ele, como é que tá? Tudo bem? Apesar dessa situação da pandemia. Aí ele disse para mim assim, rapaz, apesar de todo esse contexto que a gente está vivenciando, apesar da minha empresa estar indo de mal a pior, eu preciso agradecer que Deus tem sido muito bom comigo. Eu acho que é isso. É a gente ser grato para Deus, mesmo quando a gente está passando por problemas. Porque ainda no problema, Deus tem sido misericordioso e tem concedido bênçãos para a gente também. Então a primeira lição de Deus para a nossa vida, através da cura da sogra de Pedro, é que nós precisamos ser gratos também pelas pequenas bênçãos que Deus nos concede. Bênção é bênção, quer seja grande, quer seja pequena, é sempre bênção. E por isso nós precisamos agradecer. A Bíblia vem dizendo que os discípulos falaram com Jesus que ela estava enferma, que ela estava doente, que ela precisava de um apoio. E aí Jesus foi ter com a sogra de Pedro. E quando Jesus vai até o quarto dela, imagino que vai até o quarto dela, Jesus, ele vai para talvez tentar ser educado, né? Como alguém que está indo ali naquela casa em alguns outros momentos. E aí soube que ela está doente, então vou lá saber como ela está. E aí Jesus chega diante dela. A Bíblia fala especificamente de que, chegando-se próximo a ela, Jesus tocou na mão dela. E imediatamente ela ficou curada. Mas essa cura ela mostra para a gente que talvez não fosse algo muito grande, uma doença tão terrível, talvez como essa que nós estamos vivenciando agora. Mas ela mostra para a gente que os pequenos detalhes da nossa vida, elas também são importantes para Deus. Deus se preocupa com os pequenos detalhes da nossa vida. Às vezes nós imaginamos que Deus está preocupado só com as grandes coisas, né? Com os nossos grandes problemas. Olha, o Raoni está com um problema tal, está assim, assim, assim. Não, Deus está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Como nós vamos acordar, se nós temos o nosso alimento de manhã para nós comermos, se nós temos o trabalho, se nós temos as necessidades básicas da nossa vida. Nós precisamos entender que precisa ser um grande refrigério para nós. Porque quando nós vivemos numa sociedade onde cada um vive por si, cada um faz aquilo que dá na cabeça, né, dá na telha, como a gente fala, cada um faz aquilo que importa para o seu próprio bem. Saber que Jesus se preocupa com as minhas pequenas necessidades, com os pequenos detalhes da minha vida, isso me dá conforto. Isso me dá conforto porque eu sei que em todos os momentos da vida, apesar dos problemas, eu vou ter Jesus ao meu lado. Jesus vai estar comigo. E essa é uma garantia para nós também. Então, duas lições que nós aprendemos já da história da sogra de Pedro, da cura da sogra de Pedro, é que nós precisamos ser gratos pelas pequenas bênçãos e precisamos também entender que os pequenos detalhes da nossa vida também são importantes para Deus. E o versículo 31 encerra dizendo assim: e imediatamente, após o toque de Jesus, imediatamente, a sogra de Pedro se levanta, porque a febre havia deixado, e ela passou a servi-los. Quando o poder divino toca numa vida humana que é sincera, ainda pecadora, o poder divino transforma a vida humana. Quando Deus toca na vida de um homem, quando Deus toca na vida de alguém que é sincero, que está arrependido, que deseja ter contato com Jesus, deseja ser transformado por Ele, a Bíblia mostra para mim e para você que o toque divino na vida do homem transforma o homem. Essa mulher, talvez ali por toda a situação, e nós sabemos muito bem que quando você está enfermo, principalmente com uma febre, a primeira coisa que vem é o mal-estar. É o mal-estar. E o mal-estar faz com que você queira ficar deitado. Só que quando você está deitado, não acha posição, não é assim? Porque você está com um mal-estar tão grande, que se você ficar de lado incomoda, se você está de barriga para baixo incomoda, é um mal-estar tremendo. E era assim que ela estava. Mas quando ela recebe o toque de Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela se levanta, porque ela já estava curada. E para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que quando Jesus toca a nossa vida, por mais que estejamos dentro do pecado, por mais pecadores que sejamos, por pior que seja a nossa situação, quando estamos com inteireza de coração a Jesus, quando estamos com o coração abertos para Ele, nós temos a certeza de que o toque de Jesus transforma a vida e refrigera a nossa alma.
Ele nos dá o revigor, Ele revigora as nossas forças, para que nós continuemos a servi-lo, para que nós continuemos a fazer aquilo que Ele pede para cada um de nós. E a última lição desses 3 versos que Ele nos ensina, está aí justamente no finalzinho do verso 31. Logo depois que aquela mulher é tocada por Jesus e que ela se levanta, a Bíblia diz que ela levanta-se e passa a fazer o quê? Passa a servi-los. E o que isso mostra para mim e para você? Nós somos salvos para servir a Deus e ao próximo que está perto de cada um de nós. Nenhum momento Jesus chamou homens e mulheres mera e exclusivamente para levantar uma bandeira dizendo que eram cristãos. Quando nós somos chamados para ser cristãos, nós recebemos um chamado para ser servos, para servir a Deus em todos os aspectos da nossa vida, para servir a Deus em tudo aquilo que fizermos, para colocar Deus em primeiro lugar no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, e para colocar a Deus em primeiro lugar também nas relações que temos com os nossos irmãos. Engana-se quem acha que servir a Deus, ou melhor, engana-se quem acha de que ao se entregar a Deus, eu agora vou viver uma vida de tranquilidade, quietinho no meu canto, esperando o momento em que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Eu não estou dizendo que nós precisamos sair, pregar e fazer grandes coisas, não é isso não. Mas a minha vida precisa ser uma vida de servidão. O meu testemunho precisa servir de exemplo para as pessoas, para que elas percebam que esse Jesus que tocou a minha vida, me tirou do lamaçal do pecado e me deu novidade de vida, é o mesmo Jesus que pode oferecer para a vida do outro também. Principalmente talvez nesse momento, onde as pessoas estão em busca de soluções, onde as pessoas estão em busca de razões para acreditar em algo. Não temos confiança em nada, nada nos coloca a certeza do amanhã. Mas aqui, através da Bíblia, nós percebemos que quando confiamos em Deus, quando acreditamos em Deus, quando permitimos que Jesus toque o nosso coração, nós somos perdoados dos pecados, nós somos refeitos, temos uma novidade de vida com Ele. Para quê? Para servir a Ele e para servir ao próximo. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Adorar a Jesus de todo o coração, de toda a alma, em tudo aquilo que fizermos, mas servir a Ele é mais do que isso, é testemunhar na nossa vida. É para que nesses pequenos detalhes da vida, é para que nesses pequenos detalhes que nós vivenciamos, as pequenas bênçãos possa fazer diferença na vida de outras pessoas também. Ali embaixo, ali na rodovia do Contorno, somente quando eu morava lá, quem vem ali da Serra aqui para Campo Grande, quando você passa ali perto da Coca-Cola, logo na subida, se você subindo, vindo para cá, você vai ver uma placa, não sei se foi colocada ali propositadamente, mas a placa está lá escrita assim: você já agradeceu hoje a Deus pelo seu dia? E a próxima imagem que você vê é o cemitério Parque da Paz. Bastante reflexivo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Os momentos que nós estamos vivendo hoje, a forma como a vida está se levando, eu não tenho certeza daquilo que vai ser os nossos dias daqui uns dias mais. Nós não conseguimos garantir como será a nossa semana. Nós temos esperança e expectativa. Mas como vai ser, nós não sabemos. Mas nós temos a certeza de que existe um Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. É Ele que vai nos acompanhar. É Ele que vai estar conosco durante toda essa semana. É Ele que vai conduzir os nossos passos, aonde quer que nós estivermos andando. E o desafio é andar tão intimamente com Deus, para que aonde quer que nós estivermos, as pessoas possam perceber em nós a pessoa de Jesus. E aí estaremos cumprindo o chamado de Deus. Estaremos sendo salvos e fomos curados para servir, para mostrar a Jesus, para mostrar às pessoas o amor de Jesus por elas também. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nessa noite. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nessa semana. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das incertezas que nós estamos vivenciando, faz toda diferença confiar nesse Deus que tudo pode. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que rege o universo. E assim como a irmã Vavá disse na sua oração, Ele já está voltando.
Ele está voltando para buscar aqueles que decidiram aceitar o chamado de ser servos. Ele está vindo para buscar aqueles que decidiram colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. E é por isso que eu e você precisamos abrir o coração e deixar que Ele entre, que Ele toque a nossa vida para transformar e nos fazer de fato servos do Senhor aonde quer que nós estejamos. Eu quero te convidar para que você se coloque em pé. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus para que nos abençoe, para que nos conceda uma semana de vitórias, uma semana de bastante alegrias, porque nós temos a certeza de que o Senhor Jesus vai estar conosco. Bondoso Deus, nós te louvamos, bom Pai, porque a Tua palavra ela é magnífica. Em todos os momentos da nossa vida, para todas as circunstâncias que vivemos, sempre temos uma palavra de fé, de esperança e de salvação na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque de forma muito especial o Senhor disse e tem dito ao nosso coração de que o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Isso é muito confortador, saber que nós temos um Deus grande, poderoso, que rege todo o universo, mas que cuida dos pequenos detalhezinhos da minha vida e da vida de cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, porque isso nos dá confiança para continuar seguindo. Isso nos dá a confiança de que, apesar dos pés vacilantes, o Senhor não vai desistir de nós. Nesse momento também, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer porque até aqui neste lugar e neste momento, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem provido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado o alimento. O Senhor tem nos dado o nosso lar. Tem protegido os nossos familiares. Nós te agradecemos, Senhor, por essas pequenas bênçãos, mas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. E agora, Senhor, nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor tocou na mão daquela mulher e ela foi curada daquela febre, que sejamos curados nesta noite do lamaçal de pecado que nos envolvemos. Que sejamos libertos, Senhor, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, das nossas inclinações, para que de fato sejamos chamados para ser verdadeiros homens e mulheres, servos do Deus vivo. Por favor, Senhor, esta é uma semana desconhecida para nós. Essa é uma semana cheia de lutas, de batalhas. O mundo aí fora vive em incerteza. O mundo aí fora vive em angústia, vive em tribulação. Mas nós temos paz, porque o Senhor está conosco. Não estamos isentos de problemas, mas temos a certeza da Tua companhia. E é isso que nos fortifica. É isso que nos dá prazer, porque nós acreditamos em um Deus que está conosco em todos os momentos. Que a Tua bênção permaneça conosco e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e que o Espírito do Senhor nos acompanhe até os nossos lares, em nome de Jesus.